Tava lá, assim, tinha estudo de liberais, Adam Smith, coisa do tipo? Não, na faculdade de física que eu fiz, a gente estudava física a maior parte do tempo. Mas todos os alunos, naquela época, de todas as profissões, tinham um ciclo obrigatório de marxismo. Ciclo obrigatório. Sim. O cara que ia estudar história, ele só estudava Karl Marx lá. Sim, mas pior que você estudava medicina, mas precisava estudar marxismo também. Você estudava engenharia elétrica, mas era obrigado a estudar marxismo também. Ou seja, tinha esse ciclo de disciplinas ao longo de todos os 5 anos. Era tipo introdução ao manifesto comunista. Era a primeira matéria. Não, os primeiros 3 semestres era a história do Partido Comunista. Nossa. A história do Partido Comunista. Da União Soviética, Partido Comunista Soviético. Que de fato era a história do século XX, visto pelos olhos marxistas. Né? Sabe que eu conversei com um comunista, e tem até um filme que ficou famoso no Netflix, né, que é o Ouro de Stalin, e eu fui falar desse filme com ele, e ele riu assim, fala, cara, Holodomor é uma mentira. Não aconteceu o Holodomor. Isso é uma mentira. Fala isso para os americanos. Existem documentos históricos que provam... Para ver se você não apanha falando isso. Fala para os ucranianos. Conta isso para algum ucraniano. Que o Holodomor não existiu. Nossa. Isso é absurdo, né? O maior trauma lá que o povo ucraniano carrega na memória coletiva até agora. Porque, na verdade, não ficou só na Ucrânia, né? Pegou várias partes do Cazaquistão, do sul da Rússia também, do norte do Cáucaso, que também morreram no norte de Cáucaso, no estado de Stavropol, né? De onde Gorbachev onde Gorbachev nasceu, inclusive. Lá também fala, por volta de 1 milhão morreu. Ucranianos, eles foram mais ágeis, digamos, na divulgação internacional dessa tragédia. Sim, mas sem dúvida sim, já que lá era terra mais fértil, acho que a maior parte lá dos mortos daquela década foram na Ucrânia. Sim. Você acha que existem documentos, fotos? Tá tudo documentado. Nossa senhora. Que nada é forjado. Assim. Você tinha um pai e ele desapareceu, entendeu? Não, eu conversei com o Renato, cara. O Renato falou que na época eles trocavam pão por corpo. Tipo assim, cara, né, me dá esse corpo aqui e toma tantos pães aqui, porque o cara precisava de proteína, né? Era comum. E foi um fome totalmente artificial, né? Fome artificial? Como assim? Fome criada, não foi fome pela falta da produção, né? Fome criada pelo governo. Mas realmente a produção existia ali? A terra é fértil, né, da Ucrânia, né? Parece que até o nome quer dizer uma coisa de terra preta, uma coisa assim, não é isso? Sim. Né? É uma terra muito fértil lá da Ucrânia. É que o governo estava saqueando toda a produção daquele local e deixando... Estava saqueando, eles mandaram todos se afiliar às chamadas kolkhoz, as fazendas coletivas, né? Ou seja, aquela terra que bolcheviques supostamente deram para os camponeses em 1917, 1918, né? Em 1930 eles pegaram tudo de volta. Pegaram todas as terras que vocês têm, agora vocês vão unir e a gente vai administrar isso como fazenda coletiva. Vai ser tudo administrado pelo governo. Cara, mas é isso que eu não entendo. O que é o objetivo final? Porque... Não, sim, mas eles tiravam tudo. Mas eles precisavam dos recursos. A União Soviética precisava dos recursos. Então, mas ele secou a fonte, mano. Então, mas é que tá, eles pegaram mais do que tinha, que eu entendo, saiba. É o comunismo, sabe? Que eles falam que é isso, né? Você vai lá e põe todas as plantas, corta a árvore, que é pra você levar a árvore já, enfim. É que até onde eu sei, parece... Não faltava. Nos anos 20, não faltava comida. Eles podiam deixar o povo vender comida... E não ia faltar para ninguém. Sim. Só que na cabeça ideológica deles era impossível para eles existir setor privado. Era mais... Setor privado já leva à liberdade, alguém fica mais rico, alguém fica mais pobre, quem fica mais rico ele tem dinheiro para financiar alguns movimentos políticos. Era mais sobre pagar uma fagulha do que necessariamente precisar da comida. Controle total. Era mais controle. Sim, controle político. Não era sobre pegar o alimento. Eles entenderam que controle político implica também controle econômico. Se você não tem controle econômico, você não tem
controle político total. Então precisa ser tudo estatizado. Então, em outros países comunistas, socialistas lá da Europa, não chegou a acontecer isso. Por exemplo, na Polônia, que eu saiba, eles nunca proibiram a existência de camponeses particulares. Sim. A própria Alemanha Oriental não teve fome, né? Assim. Sim, mas não, a União Soviética também não teria fome se não fosse feita essa tal de coletivização. Né? Sim. Mas eles mandaram à força todo mundo entregar tudo para essas fazendas coletivas e teve um ano que o povo parou de plantar. Se você fala que não, a terra não é sua mais. O gado que você tem não é mais seu. Você tem que entregar tudo. Então vou trabalhar para quê? O povo matou muitas vacas, né, para comer tudo. O povo tinha 1929, né, povo para não entregar gado. Às vezes passou lá comendo tanto que o povo passava mal de comer tanta carne. Né? Só para não entregar as vacas. Sim. Só que no ano que vem não tinha nada. Né? Você acha que o comunismo em si não é o que você ouviu, é o que você sentiu, porque é diferente. O comunismo, ele é errado ou foram as pessoas que estavam ali na frente que realmente não eram boas? A ideia é boa? Isso, a ideia é boa ou o comunismo? Não acho a ideia boa. Né? É bem impraticável. O que é comunismo? O que é comunismo? É o poder central que vai controlar tudo. Você não tem direito para nada, né? Você não tem direito nem de dizer que você discorda com alguma coisa. Não, cala a boca, fica no seu canto. Que o Comitê Central lá em Moscou decidiu, passou a ordem para o Comitê Local Comunista da sua cidade, ele sabe melhor como funcionar tudo, você não tem voz nenhuma para opinar. Então, como isso pode ser bom? Questão não é tipo de pessoas que estão no poder. Questão que as pessoas não têm poder. Está tudo nas mãos do poder central. É uma tirania, sabe? A sua pergunta eu posso transformar assim. Você acha que uma tirania é uma coisa boa? Ou foi errado porque a gente escolheu um tirano errado? Se a gente tivesse escolhido um tirano um pouco mais simpático, um mais liberal, mas sabe o que vai que funcionar melhor? Sabe o porquê dessa minha pergunta? E aí você fala assim, qual é melhor, um tirano bom ou um tirano ruim? Não, tirano bom é melhor do que tirano ruim. Sim, mas a pergunta ela pode surgir de um outro ponto. Se você sabe que você vai morrer, você prefere viver sobre a mão de um tirano ou morrer antes? Porque o que eles falam é o seguinte, que no comunismo, por exemplo, para a gente que tem um pouco de comida, o comunismo seria ruim, mas para quem não tem comida nenhuma, o comunismo seria bom porque ele vai dar um pouco de comida para quem não tem nada. Então, acho que eles usam... Depois eu tô convencido que... Não, mas eu quero saber o ponto de vista... Noel aparece eu quero saber o ponto de vista de quem viu lá dentro. Tá. Porque quem falou isso não viveu isso. E ele protege muito bem essa ideia com esse argumento. Sim. De falar assim, pô, pra você que tem um pouco de comida, sim. Aí, pô, você não sabe o que é. Mas aí você tá usando mas eu quero saber pra quem não tem. Eu prefiro viver sobre o tirano e ter um pouco de comida. Você tá usando o argumento de ver e não ver, né, que isso seria necessário pra um cara que é físico. E a maioria das coisas que ele trabalha e acredita, ele nunca viu. Sim. Entendeu? Mas então ele a gente viveu precisa e ele ver. sentiu. Eu tenho os dados, eu tenho o resultado pra saber se deu certo ou não. Então vamos colocar todo mundo na prisão, porque na prisão tem comida, tem médico de graça. Que tal? Você vai morrer na prisão, mais comida e com médico. E se preocupando no comunismo. O comunismo é isso. O país inteiro é uma prisão. Não, eu sei, tô de zoeira, Robertinho. É porque, tipo assim, a justificativa do cara, por exemplo, mas no Brasil a gente vive uma insegurança alimentar. Mas né? O pessoal passa, tem gente que passa fome e tem gente que tem comida, mas não tem o necessário, né? O cara tem comida, mas é macarrão e salsicha, miojo e salsicha, né? Então ele tem uma insegurança alimentar. E dizer que lá na União Soviética isso não acontecia. Porque o comunismo garantia, era pouco, mas todos tinham comida. O que você está chamando de insegurança alimentar era o normal. Era o normal dele. Era o macarrão e batata. Macarrão e batata. Entendeu? E o que pra gente seria uma tragédia. Só que batata a gente plantava. Não era o governo que a gente não conseguia comprar. Pô, mas que governo de merda? Nem batata não dá pros caras, pô. Conseguia, mas era muito ruim. Então... Sim.
Não dava para comer bem, não dava para fazer prato legal E daquela criação de animais você não via? Então, O Estado algumas poucas confiscava. coisas lá. A minha avó, por exemplo, tinha os porcos. Entendi. Morava no campo, né? Tinha gente, uns galinhas, né? E nunca foi Alguém- tomado nada. O governo nunca tomou Não nada. confiscava. Não, eles foram liberando. Tá. Nos anos 50, 60, eles permitiram o povo ter um pouco de porcos, uma vaca. Mas antes, não. Não, chegou nos anos Teve 30, confisco. 40, não Teve podia. confisco. Demorou umas décadas para, acho que na época de Khrushchev, nos anos 60, que ele permitiu ter os animais domésticos de pequeno porte. Depois permitiu ter uma vaca por casa. né? É engraçado que as liberações, elas vão acontecendo quando a escassez Chega ela no limite, aumenta. chega no né, limite, é. Sim, os caras não foi tem obrigado. Os caras não tem porco mais, deixa É. eu produzir aqui, né? Ó, tô falando do que um dia nós vai ter que dar o frango aqui pra eles, né? Então deixa Gente, produzir, que absurdo. cara. Não, eu conheço a narrativa desse pessoal que você estava citando. Eles falam que se o comunismo lá não deu certo, isso não significa que a gente não pode tentar fazer um comunismo melhor aqui no Não Brasil. deu certo na Alemanha, vai dar certo no Brasil, imagina. Mas deu certo com o alemão. Mas sobre capitalismo, eu posso dizer a mesma coisa? Se o capitalismo para eles não deu certo, por que a gente não tenta fazer um capitalismo melhor? Sim. Boa. Mas onde o capitalismo, por exemplo, não deu certo? O capitalismo está dando certo até na China. Sim. A China está com um monte de cidades capitalistas. Não, na verdade, essa narrativa deles, eles usam para esconder as reais intenções. Sim, Falam que comida, comunismo. sim. O que eles querem é chegar no poder e controlar o povo. Uma Porque por voto, aquele youtuber que vocês receberam, aquele comunista, né? Não posso, Sim, se sim. posso chamar. O do povo soviético. É o meu amigo Jones, um abraço pro Jones. Ele se candidatou, acho que é o governador, né? Alguns Nossa. anos atrás, né? Governador de Vai Pernambuco. tentar de novo. Quantos por cento ele pegou? Ele teve 14 mil votos acho lá que no foi Pernambuco. Não chegou a 1%. 14 né? mil Não idiotas sei, que não tem lá sei, então. não Só. sei. Não quero xingar ninguém. Não, Vamos mas não tô respeitar todo xingando, tô mundo. qualificando. Só estou raciocinando. Se ele não consegue nem 1%, ele não vai conseguir implementar as ideias malucas mas é um dele através do trabalho. voto popular. A única forma que ele tem de chegar ao poder Pela é aquilo força. que ele chama revolução socialista. Exato. Que Matar os outros. de fato, é golpe de Estado, né? Não, é uma revolução do proletariado. É golpe de Estado, né? Você tem o Congresso eleito, o proletariado vai lá e vai fechar Congresso, vai Não estabelecer... é golpe. Ele o falou que não é golpe porque o golpe é a minoria, né, que mantém um sistema... E ele é a maioria, que não consegue nem e aí- 1%, ele é a maioria. Mas né? a ideia é trabalhar mais, convencer mais Maioria. pessoas, É. né, mostrar que é necessária a revolução do proletário, e quando conseguir a revolução do proletário vai ter toda uma mudança do sistema, né? Então, assim, é a maioria. Por Mas isso através ele do não- voto popular ele não consegue, né, convencer as pessoas a implementar as ideias dele. Mas sabe o que Tem que acontece? chegar com luta armada e derrubar lá o Estado de Direito. Na verdade, ele não golpe. queria armada, é porque ele acha que a burguesia não vai aceitar. E aí, Vai cair como fruta podre. quem vai né? obrigar cair- a revolução a ser armada é a própria burguesia. Não, né? não. Aquilo que eles chamam... Jesus, me dá até desespero. Deixa eu O cara é perguntar bom, um- Léo. O mas, cara é Léo, bom. é, Abraço sabe pro por quê? Jones aí. Sabe O cara por que é que bom. eu- Mas aquilo que Vladimir, eles chamam de revolução socialista é um golpe de Estado. Vamos deixar claro isso. Sim, é um golpe claro. de Estado. Mas sabe por que o E o Vladimir tem que atentado vir aqui? ao Estado democrático de direito. né? Sim, sim. Nós recebemos aqui as conversas, É. cuidado lá com o Supremo, né? Para não serem perseguidos Tá começando, né? Ah, Tá começando. pra Mas sabe que Dar Já você que tem vai vir aqui, haver assim, uma mudança, aos que ela ideias seja pelo voto, golpistas, né? Que ela seja Claro, pelo voto, claro. né? E pelo voto, o comunismo nunca será implementado. Nenhum país vai votar e dizer, pronto, você me convenceu, eu vou Mas entregar aconteceu- a minha padaria deixa eu te com contar o uma Aconteceu coisa. um mercado. pouco na Venezuela, assim, né? Aconteceu. Toma, Não, toma, aconteceu. toma e administra os meus Mas as bens. pessoas, elas escolheram pelo comunismo, você não na acha? Venezuela escolheram. Não teve um flerte com as ideias e, as ideias do Partido Comunista, elas são boas. Nós escolhemos vocês. Podem cuidar aí, pode tomar aí, Porque né? ele precisa prender a oposição, fechar jornais, criar as milícias dele lá na Venezuela, controlar nos lugares de votação. Votação ainda não é democracia. Sim, concordo. Votação é um dos atos da democracia, quando você tem judiciário independente,
liberdade de expressão, Sim. mídia livre, partidos de oposição. Aí 4 em 4 anos você faz votação. Né? Concordo. Agora, se você não tem nada, se controla a mídia, não tem partido de oposição, não tem nada, e 4 em 4 anos você faz votação e fala, eu venci. O STF bloqueia o democracia. Twitter antes da eleição. Então, o que a gente tem que lembrar é que você pensa assim, pô, Na União Soviética a gente também tinha eleição. você contou, pô. Você entrava lá pra votar, tinha um cara ali olhando e falava, põe o voto aí. Não era? É. Tinha um soldado do lado da urna. Não era soldado. Também. Ah, não era um soldado, exagera. ele só É informava igual o na Coreia soldado, do né? Norte. Você Ele tem a informava eleição o lá do soldado. Kim Jong-un, lá é 100% de voto pra ele. Tá todo mundo feliz lá. Né? Cara, o que você tem que lembrar é o seguinte, que há 30 anos atrás, eles reuniram algumas pessoas aqui em São Paulo e fizeram uma reunião que chamou Foro de São Paulo. E depois de muito tempo, com o voto, eles conseguiram chegar, mas teve um 15 anos planejamento para atrás, o isso. Foro de São Paulo é de 1990. 90? Porque o Foro de São Porra, foi Paulo, mais rápido que eu imaginava. ele é motivado pela queda do Muro de Berlim. Você tem a queda do Muro de Berlim, você tem o princípio da dissolução da União Soviética. Uhum. Então eles estão vendo que o comunismo está acabando no mundo. O comunismo, cara, no século XX, ele cresceu pra caramba no mundo. Início do século XX, ele foi explodindo. Tanto que o Papa João Paulo II é um cara que combate isso. E aí, quando chega a final da década de 80, ele começa a cair. Cai na Alemanha, você tem o problema de Cuba, que era financiado pela Rússia, cai a União Soviética, e os caras falam, tá caindo a nossa casa. E aí que o bandido, mor da nação, cria o Foro de São Paulo. Ele surge nessa época, eu lembro se é 1990, mas é essa época. Inclusive tem um trabalho que eu li, o trabalho de mestrado do ministro da Fazenda, do ministro da Economia, que estudou 2 meses de Economia, né? Esse é o ministro da... Eu pensei, vou começar a estudar medicina 2 meses, eu posso ser ministro da saúde, né? Então tem o trabalho dele, do mestrado dele, que eu li, que ele fala justamente do regime soviético, como ele é maravilhoso, a economia é maravilhosa, e ele publica isso 1 ano antes de cair a União Soviética. Você vê como é genial. O Haddad, eu falo que é o cara que ele tem o toque de merdas. Não, né? eu li esse livro dele. Você viu? A tese de Sim, mestrado que dele é você achou ridícula. do livro? É real, assim? Ele não tem nada Foi bem. original. É uma revisão da literatura que já existe. Exatamente Sério? isso. Sim, Uma sim. cópia. Tipo, é um... Mas ele fala que o concorda, fulano, né, o conclusão? fulano escreve isso. Semi-plágio? isso. Não é plágio. É uma revisão, ele fala. É. Ele fala quem escreveu o que sobre economia socialista. Sim. As opiniões dele... E ele discute. Ele praticamente não dá. Eu lembro que ele opina lá, pouca Ele coisa que discute, ele assim. opina, ele fala que sobre campos de concentração, de campos de trabalho forçado, fala que provavelmente era necessário pelas necessidades econômicas. Porra, ele não falou isso. Tá no livro Tá dele. escrito. E é público, você pode baixar aí. Tá no livro O dele. campo de concentração provavelmente é necessário. Eram necessários. Pela Agora, situação econômica, provavelmente era justificável. Ou O seja, controle da mídia provavelmente é necessário. Matar uma pessoa que